gratidão e a satisfação de receber o nosso irmão Marcos. Ele vai fazer uma palestra para nós com o título O Caminho para a Libertação. E todos nós podemos estar atentos para que possamos nos libertar espiritualmente e seguir o caminho do Mestre Jesus. Aqui está, então, vou apresentar a vocês o meu irmão Marcos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E tem uma linda e maravilhosa palestra para nós. Muito obrigado. Queridos amigos, queridas amigas, queridos irmãos, presentes e aqueles que nos assistem pela internet. Uma boa noite para todos nós. E que Deus abençoe a todos. Mahatma Gandhi disse uma frase que ficou imortalizada nos anais da história. Disse Gandhi: se perdessem todos os livros religiosos da humanidade e se salvasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E o Sermão da Montanha começa pelas bem-aventuranças. E a primeira das bem-aventuranças, que nós já vimos numa palestra anterior, algumas semanas atrás, é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Capítulo 5, versículo 3 do Evangelho de Mateus. Não vou fazer paradinha no Evangelho de Mateus, mas que vocês já sabem que é sempre o Evangelho de Mateus nas bem-aventuranças, porque está sequencial nesse Evangelho e de forma alternada nos outros. Bem-aventurados são os felizes. Pobres em espírito são os humildes. Aqueles que não têm mais atributos espirituais que não são úteis para a evolução da criatura humana. Então, aquele que tem orgulho, prepotência, abuso na sexualidade ou em outros setores da vida humana, não são pobres em espírito, são ricos em espírito. E eles não serão bem-aventurados segundo as palavras do Cristo. Perdendo esses atributos inúteis para o aprimoramento da criatura humana, aí sim se tornará pobres em espírito e serão bem-aventurados segundo as palavras do Mestre. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Capítulo 5, versículo 4 do Evangelho de Mateus. Mas aqui também a expressão original dita por Jesus não é a palavra aflito. Em hebraico, que foi posteriormente e primeiramente traduzido para o grego, aflitos se pronuncia trinoum em grego. Mas, Marcos, por que em grego se o idioma original de Jesus era hebraico? Boa pergunta. O grego naquela época era como o inglês é hoje, a linguagem internacional. Porque a Grécia era o grande berço da cultura humana naquela época, da filosofia, da ciência, da cultura. Então, por isso,
O Evangelho de Jesus foi primeiro traduzido para o grego. Em grego, a fala original de Jesus não é aflitos, é aqueles que choram no velório. Aqueles que choram uma perda importante na sua vida. Não é qualquer choro, é o choro de uma grande perda. Este é o significado original das palavras de Jesus para aquilo que foi traduzido para o português como aflito. Jesus está nos dizendo aqui, na sua linguagem original, que aquele que perdeu algo importante para si, Deus vai colocar outra coisa no lugar daquela perda. Como é que Deus poderia colocar uma bem-aventurança nas mãos de uma pessoa, nas suas mãos, se elas já estão cheias de você mesmo? Como é que as suas mãos estão cheias de você mesmo? Porque hoje, nesse mundo materialista que estamos vivendo, o que nós consideramos mais importante são as coisas materiais. O acúmulo de riquezas, compra de bens materiais, propriedades, poder e ser destaque na sociedade. Isso é o mais importante na sociedade de hoje, como ainda era no tempo de Jesus. Por isso o mestre disse: Deus primeiro esvazia as suas mãos, para depois enchê-las de bênçãos. Eu me reporto agora a um ditado muito verdadeiro e assertivo. Diz esse ditado, Joana: toda vez que nos aproximamos de Deus, Ele tira um pouco de nós e põe um pouco dele. Olha que coisa maravilhosa! Por que Deus age assim na didática divina? Porque nós estamos repletos de nós mesmos, do materialismo que vivemos todos os dias nessa sociedade em que estamos vivendo hoje. Às vezes, se nós tivermos uma relação verdadeira, porque toda relação verdadeira com pessoas, um dia vai ter uma DR, né, Joana? Toda relação, para ser verdadeira, tem que ter uma DR. O marido tem DR com a esposa tem DR com o marido, nós temos DR com os pais, com os filhos, com parentes, com amigos, com aqueles que não são tão amigos. E para termos uma relação verdadeira com Deus, nós também um dia vamos ter uma DR com Deus. Vamos aqui fazer uma simulação de como seria uma DR com Deus? Eu me aproximo de Deus em oração, me volto para Deus e digo, querendo dar aula para Ele, olha que pretensão, mas é o que nós fazemos. Olha só, eu sei que o Senhor é Deus, mas eu acho que o Senhor não está conduzindo bem as coisas, porque na minha família tem uma pessoa que precisa de tal coisa e ela não está conseguindo, embora esteja orando muito para o Senhor. Tem pessoa na minha família que tem uma doença de difícil cura. Ela ora, mas não está conseguindo a melhora.
Então, tal pessoa precisando de tal coisa e não está conseguindo, eu acho que tem alguém aí que está vacilando. Se não for o senhor próprio, deve ter alguém de férias aí, algum auxiliar do senhor, e que está vacilando e que não está fazendo o que deveria fazer. Olha só como o Brasil está. Tantos problemas. Veja a confusão que está nesse planeta. Então, quando você experimenta esse esvaziamento, começa a parar de achar que essas coisas materiais que você quer são as mais importantes. Aí você começa a seguir na direção da plenitude e alcança o início do caminho para a libertação. É assim que se liberta, se afastando das coisas puramente materiais e voltando para a plenitude de Deus. Eu pedi licença para a direção dessa casa, para fazer uma revelação bombástica para vocês, queridos amigos presentes e também das redes sociais. É uma revelação bombástica, mas a direção da casa permitiu que eu fizesse. Todos nós que aqui estamos, presencialmente, pela internet, e aqueles que não estão, todos nós vamos desencarnar um dia. Olha que grande revelação. Menos os desencarnados, que certamente estão também ouvindo essa exposição. Esse é o grande esvaziamento da vida. É a desencarnação. Agora, para entendermos bem, Marcos, vamos entender bem esse esvaziamento que a desencarnação nos traz? Vamos. Vamos sim. Vamos fazer uma pequena dinâmica. Sabe aquele carro que você lava 2 vezes por dia? Que ninguém pode comer nada dentro dele e você não deixa? Nem as criancinhas. Ninguém pode comer nada. Aí você desencarna. E tiram ele de você. E outra pessoa pega a chave daquele seu carro que você adora. E entra comendo dentro dele, sujando tudo, lambuzando o assento com ketchup, com maionese. E você imóvel, sem poder fazer nada, porque desencarnou. Era uma coisa ainda mais assustadora. Sabe o seu corpício? Aquele seu corpício? Tanta academia, tanta dieta, cortou açúcar, né? Não é verdade? Cortou açúcar, só come carboidrato bom, batata, mandioca, arroz integral. Alguns fizeram botox. Não estou dizendo que vocês aqui fizeram. Mas preenchimento, alguns fizeram. Não é? E aí, você desencarna. E não tem mais o seu corpício. Essa é a maior experiência de esvaziamento que uma pessoa que vive nesse planeta de expiação e provas pode passar. Essa é a didática divina para o esvaziamento da pessoa. Por isso Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E qual é o consolo que Jesus nos prometeu? É ser preenchido do amor de Deus
do amor divino. Então Deus nos esvazia primeiro e nos preenche dele depois. Aqui, esta noite, nós estamos nos preparando para a experiência de esvaziamento que um dia certamente nos atingirá. Porque, repetindo aquela revelação bombástica, todos nós vamos desencarnar um dia. Não espalhe muito essa notícia, porque alguns não sabem. Ou fingem que não sabem. E não querem nem falar sobre isso. Estamos fazendo aqui um exercício para pegarmos o caminho para a libertação. Aqui, esta noite. Porque aquele desejo que nós temos de possuir para sempre coisas, poder, pessoas, é uma grande ilusão. Então nos preparemos para a questão de passarmos pelo esvaziamento. E o maior deles é a desencarnação, que todos nós vamos passar. É o exercício proposto aqui essa noite. É o nosso papel. Entendermos a didática divina e nos voltarmos para o caminho da libertação. Terceira bem-aventurança. Aqui eu vou fazer uma construção dupla. Vou agregar duas bem-aventuranças em uma. Primeiro, porque o tempo assim pede, e segundo, porque estão ligados entre si. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Estamos falando do capítulo 5, versículos 5, conjugado com o versículo 9 de Mateus. Estamos falando do pacífico e do pacificador. O pacífico é aquele que já apaziguou a si mesmo, as suas emoções, a sua mente, o seu coração. Alguns recorrem a algumas situações, alguns exercícios. Meditação, yoga, reunião mediúnica, estudos religiosos, e se torna manso e pacífico depois de muito exercício. O planeta Terra, o nosso planeta Terra, atualmente, ele está nas mãos dos violentos, dos injustos. Hoje está e por mais um tempo ainda ficará. Mas depois será entregue nas mãos dos pacíficos. Por quê? Porque nós estamos passando da fase de expiação e provas para a fase planetária de regeneração, onde só os pacíficos ficarão. Então, neste mundo que começa a se regenerar, as pessoas serão serenas, falarão com doçura, com brandura, com afabilidade,
os seus gestos e as suas palavras transmitirão a paz. Neste ponto da exposição, eu não posso deixar de citar a visita que fizemos no evento, algumas semanas atrás, na cidade de Itapira. Lá no Lar Espírita Inácio Ferreira. Que ambiente de paz como eu nunca tinha visto antes. O nosso dirigente da casa, Donizete, que ser de paz, de luz, de serenidade. Nesse evento, nós tivemos 3 palestras. Tivemos musicais e no final um outro exercício que eu vou dizer daqui a pouquinho, porque agora eu vou dizer que uma das palestras foi do Isaías, que foi convidado a palestrar aqui em Porto Ferreira também, lá no Grupo Esperança, e aceitou. Vai ser uma grande aquisição. Só falta a casa agendar o dia para essa palestra do Isaías. Terminadas as palestras, nós fomos lá parabenizar os palestrantes pelas maravilhosas palestras proferidas. Boas mesmo. Quando eu fui dar um abraço fraternal no Isaías, será que eu vou conseguir falar isso? Ele olhou em meus olhos e disse assim: meu irmão, você me ajudou a fazer a palestra. Eu falei: Isaías, por quê? Eu não fiz nada. Eu fiquei só ouvindo a sua palestra. Os seus olhos e o seu sorriso me fizeram proferir a melhor palestra da minha vida. Você. Imagina se eu não caí às lágrimas, que eu não cheguei às lágrimas. E não saí das lágrimas até o final do evento, depois desse episódio. E depois do final, nos liberaram para um cafezinho, né? E falaram: não vão embora. Vocês voltem aqui que tem uma surpresa muito importante para vocês. Nos liberaram para o cafezinho. Quero parabenizar se essa live, se esse vídeo chegar ao Lar Espírita Inácio Ferreira. Todos os trabalhadores amorosos da casa. Como trabalham com amor. Nos serviram refeições amorosas, cafezinhos, quando chegamos, logo depois do almoço outro, e no final esse outro que estou me referindo agora. Disseram: vão lá, tomem um cafezinho e voltem. Quando nós voltamos, eu passei por uma coisa que nunca tinha passado antes. Pessoalmente não. Apenas em vídeo. Eles nos apresentaram cartas mediúnicas que foram recebidas durante o trabalho. E algumas foram lidas para todos os presentes. Cartas de familiares falecidos, lidas com muita emoção. Cada um que recebia essa mensagem também chegava às lágrimas, não tem como. E a última mensagem passada foi para uma pessoa, eu nem me lembraria o nome, mas se lembrasse não revelaria também. O dirigente, trabalhador, que recebeu a mensagem disse: essa mensagem é da sua mãe. Ela pediu para entregar diretamente a vocês sem divulgar. Foi mais um episódio de lágrimas consoladoras dessa pessoa. Que ambiente de paz. Ali eu digo, se existir início de regeneração nesse mundo, já está começando naquele lugar, um deles, talvez em outros, mas naquele, com certeza, porque nós presenciamos pessoalmente. Mas, voltando, Marcos, vamos voltar ao tema da palestra? Vamos. A lição
do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, no capítulo 9, item 6, tem o título: A afabilidade e a doçura. E o codificador discorre sobre esse tema com muita propriedade, na didática invejável que tem Kardec. E, diz Kardec, no dia em que você se tornar manso de coração, sabe o que Jesus vai fazer para você? Ele vai te chamar para a assessoria direta da governadoria planetária da Terra. No dia em que você realmente se apaziguar a si mesmo, você será convocado por Jesus para os seus executores, para ser um de seus executores diretos. Aí você se tornará um pacificador, porque já se pacificou a si mesmo. Agora tem que pacificar os outros. O pacificador é o manso que Jesus mandou no meio da confusão, no meio da guerra, no meio dos piores lugares de distúrbio que existem no planeta. Lá, todo mundo está desesperado. E ele diz: meu filho, não vá se desesperar também. Não fique igual a todo mundo. A sua missão lá é apaziguar aqueles que estão desesperados. O pacificador, o executor direto de Jesus, vive cercado de violência e guerra. Para quê? Para conciliar, para apaziguar, para pacificar. Poucos são os pacificadores que puseram os pés sobre a terra. Vou citar alguns. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. São os pacificadores de Jesus, que foram colocados no meio dos piores momentos de distúrbio do planeta Terra, onde tem violência, onde tem guerra. Esses pacificadores não devolveram ódio com ódio. Eles receberam ódio e devolveram a paz. Por isso são os executores diretos do Cristo. Então, ser pacificador é muito difícil. Só quando você atingir esse grau de elevação espiritual. Por isso, eles são chamados filhos de Deus, porque conquistaram com o seu trabalho essa posição. Porque filhos de Deus compartilham um pouquinho com o pensamento divino. Os seres divinos, todos são pacificadores. Mas pela condição evolutiva do nosso planeta, compartilham só um pouquinho o pensamento do Criador. Vamos fazer uma reflexão aqui, que a Verônica fala. Conte histórias, faça reflexões, para que a sua palestra fique marcada. E quando lembrarem da história, vão lembrar da palestra. Eu vou fazer. Vamos fazer uma reflexão. Deus é todo-poderoso.
Já pensou se ele quisesse usar a força que ele tem contra suas criaturas? Já pensou? Você chegaria assim, em oração, um pouco atrevidinho perante Deus. E ele diz: espere um pouco, eu vou te mostrar com quem você está falando. Já pensou se ele agisse assim? Ele pode perfeitamente. Ele é todo poderoso. Mas ele não faz isso. O grande pacificador da vida é Deus. E o Cristo é o seu executor direto, que compartilha mesmo os pensamentos do Criador. Vou me reportar agora ao benfeitor Humberto de Campos. Ele diz uma frase magnífica. Deus usa o tempo, não a violência. O tempo e um pouquinho de vento e um pouquinho de chuva destrói uma grande montanha com o passar do tempo. Nosso papel é entender que nós estamos caminhando para a libertação, para nos tornarmos pacificadores. Primeiro, nos pacificar, realmente nos pacificar e nos manter pacíficos em todas as situações. Em segundo, nos tornarmos pacificadores e pacificarmos os outros. Lá onde tem conflitos, este é o papel do pacificador. E nós temos que passar por isso, porque esse é o caminho para a libertação. Ninguém chega a esferas superiores se não passar por essa experiência. Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Capítulo 5, versículo 6 de Mateus. Não há paz onde não há justiça, João. Quando nós entramos, eu ia dizer quando você entra, mas a Verônica sempre fala, se inclua quando você falar com as pessoas, porque senão vão pensar que você está se colocando num patamar superior aos outros, e eu não estou. Quando nós entramos em um ambiente onde há agressão e violência, pode examinar, está cheio de injustiça ali. O mais forte sobre o mais fraco, praticando injustiça. O ambiente verdadeiramente pacífico, este sim, é onde reina a justiça, o equilíbrio e o respeito entre todos. Jesus diz: você tem sede e fome de justiça, meu filho? Você tem? Faz muito bem. Você queria que a Terra fosse realmente um ambiente onde impera a justiça? Faz muito bem. Porque você vai ser saciado. Porque a Terra vai se tornar um ambiente de justos. Na próxima etapa da evolução planetária, que já está começando. Ou por começar. Agora é hora de contar uma história. Veja o sistema solar. Se o Sebastião Traude aqui estivesse, ele ia adorar, porque nós vamos nos adentrar agora para os domínios da ciência. Nunca podemos deixar de adentrar os domínios da ciência, para dar um fundamento sólido para as nossas exposições. Veja o sistema solar. Tinha 9 planetas antes, né? Agora Plutão foi rebaixado a planeta não, restaram 8. Sabe onde você mora?
na Terra. Veja os outros planetas do Sistema Solar. Aqui eu vou abrir um parênteses. Foram mandadas sondas espaciais, Joana e anunciada, foram mandadas sondas espaciais já para todos os planetas do Sistema Solar. E a mais falada e mais divulgada foi a sonda Voyager 2 da NASA. Ela foi passando por planeta após planeta do Sistema Solar, colhendo informações, enviando para a Terra. E já chegou no planeta Netuno, que agora é o último planeta do Sistema Solar. E faz tempo que ele chegou lá. Sabe quando foi? Em agosto de 89. E já está mandando dados desde aquela época. 89. E nós já podemos afirmar: não existe vida biológica em nenhum outro planeta do Sistema Solar. Apenas na Terra. Os outros planetas existem vida, mas não biológica. A literatura espírita, sem exceção, diz que todos os planetas do Sistema Solar são moradas para seres, para criaturas, mas nenhum com corpo biológico, só a Terra. Aqui é o único lugar que nós precisamos de um corpo físico para existir. Os outros já passamos dessa fase. Já passaram dessa fase nos outros planetas. Aqueles que lá habitam. E nós somos habitantes da onde? Da Terra. Nós somos habitantes da Terra. Somos os habitantes, as criaturas mais atrasadas de todo o Sistema Solar. Vamos agora. Vamos falar um pouco mais sério agora. Um pouco mais sério. Durante o Calvário, Jesus orou quando estava na cruz, prestes a desencarnar. Ele orou para Deus. E o que ele disse? Ele que é o governador planetário da Terra. Será que ele disse assim: Pai, quem manda nesse planeta sou eu sou o governador planetário, então vai ser do meu jeito, eu vou ensinar essas criaturas que estão fazendo isso a verdade. Vou ensinar a realidade para eles. Foi isso que ele disse? Não. Foi assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha, porque ele é humilde. Ele já está há muitos milênios, bilhões de anos no caminho e já atingiu a libertação. E um registro muito interessante existe nos anais da história, quando Cristo estava encarnado aqui. Nós temos um encontro belíssimo entre o governador planetário, quem? Quem é o governador planetário? Jesus. E o governador da Judéia, quem? Pôncio Pilatos. Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. E o que Jesus disse para Pilatos? Você não teria nenhum poder sobre mim se não tivesse sido dado pelo alto. E Jesus obedeceu às injustiças determinadas por Pilatos. Não questionou nada. Submeteu-se e silenciou.
submeteu-se a Pilatos, submeteu-se a Herodes, submeteu-se ao sumo sacerdote do Sinédrio, que foi o primeiro lugar que ele foi julgado. E depois levado a Herodes, e depois levado a Pilatos. Humildade. Aqueles que têm sede de justiça serão saciados. Porque Jesus veio nos dar um exemplo magnífico de humildade e de justiça divina. Porque os homens ainda não são justos. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia. Capítulo 5, versículo 7 de Mateus. Os espíritos da sociedade humana, e eu incluo também os membros do movimento espírita que nós estamos engajados, eles têm que desenvolver a misericórdia. Se alguém está caído, e a maioria das pessoas, inclusive do movimento espírita, passa por ele, passa direto. E a maioria das vezes não lhe estende a mão. Nós esquecemos que nós não temos que apontar o erro das outras pessoas e só ajudar aquele que nós julgamos que merece. Porque nós estamos no mundo de expiação e provas. Aqui é lugar de pessoas que erram. Não é lugar de anjo. Anjo mora no mundo celeste. Então nós esquecemos que não somos espíritos puros ainda. Porque os espíritos puros não fazem isso. Não julgam. Misericórdia não é conivência. Não é concordar com o erro da outra pessoa. Mas é chegar para essa pessoa que está em erro e dizer: irmão, você não está no caminho certo. Você está no caminho que não é o melhor para você. O que você está fazendo não é o melhor, não é o certo. Mas eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser se corrigir, eu estou aqui para lhe estender a mão. Isso é misericórdia. E nós não vemos na sociedade e nem no movimento espírita. História para marcar essa palestra, definitivamente. Vou extrair do livro Nosso Lar, que todos conhecem. Tem até filme baseado no livro. Psicografia de Chico Xavier, para deixar registrado. O espírito comunicante André Luiz. No capítulo 2 do livro Nosso Lar, o título desse capítulo 2 é Clarencio, o dirigente espiritual da colônia Nosso Lar. Todos que querem desencarnam, querem encontrar Clarencio, né? Todos. Eu gostaria. Aí, nesse capítulo 2, narra o resgate de André Luiz do umbral. André Luiz passou 8 anos no umbral, sem poder ser resgatado. E Clarencio o visitava sempre, muitas e muitas e muitas vezes. Seria para condenar André Luiz? Não. Não. É para auxiliá-lo. Mas ele só pôde ser auxiliado o dia que ele reconheceu por que ele estava lá, orou e pediu ajuda. Aí Clarencio se fez visível para ele, estendeu-lhe a mão e o retirou do umbral. E olha o trabalho magnífico que fez André Luiz em prol da humanidade encarnada. Os livros da série André Luiz são livros científicos,
magníficos. Mas ele precisou ser ajudado sem condenar por Clarencio, que jamais falou qualquer palavra de reprovação em relação às atitudes que André Luiz tinha quando encarnado e que o levou para o umbral. Clarencio silenciou e auxiliou. Tem muitos espíritas do nosso movimento que acham que vão desencarnar e vão receber uma grande tarefa espiritual, de muita relevância lá no mundo espiritual, que eles poderão ir no umbral, olhar lá, curiosamente, ver aquela pessoa que ele não tinha muita afinidade. Ah, eu sabia que essa pessoa ia parar aqui no umbral. Sabia que a minha vizinha ia parar no umbral. Hoje, eu não falei que a língua dela ia levar ela para o umbral? Já viu algum benfeitor zombando de quem caiu? Não. Nunca vimos e nunca veremos nenhum benfeitor agir dessa forma. O benfeitor ajuda em silêncio, silenciando e aguardando o momento oportuno em que ele possa estender a mão e resgatar a pessoa que ali está. Quando a pessoa entender por que ela caiu. Isso é misericórdia. E é isso que nós temos que aprender. No livro, na obra Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ele fala de uma coisa que eu pensei muito para falar nessa palestra aqui. Fala de débito congelado. Débito congelado. São coisas que nós fizemos em outras existências, mas que não temos condição de suportar ainda. Porque não temos elevação espiritual para isso. Não temos atributos espiritual para suportar as barbaridades que nós mesmos fizemos em outras existências. Isso me deu até um frio na barriga quando vi débito congelado. Se descongelar e nós pudermos examinar nosso passado espiritual, os débitos que nós contraímos, caríssimos, com dinheiro, com sexualidade, com relacionamento, com abandono de pessoas na profissão, passando outras pessoas para trás. Se vier tudo de uma vez para nós, ninguém fica em pé. Ninguém fica em pé. Então, nós não sabemos, por misericórdia divina, o Criador sim tem misericórdia, os nossos débitos passados que estão congelados. Nós não sabemos. Aí eu me pego a pensar. Eu estou aqui hoje falando, dando essa palestrinha, fazendo essa exposição, essas reflexões. E a minha mãe perguntou para mim, muitas vezes, por que você se envolveu nisso? Isso é muito difícil. Você tem que abrir mão de muita coisa na sua vida, na área do trabalho, na área da convivência familiar, para poder se preparar, estudar, entender, para fazer uma palestra. Por que você está fazendo isso? Nós não sabemos nossos débitos congelados. Mas nós temos que ver os sinais. Mas há sinais. Se eu estou aqui falando hoje, nós sabemos que isso não é fácil. Com certeza há sinais de que eu tenho débito em existências passadas com a palavra. Com certeza a minha palavra desencaminhou muitas pessoas. Por isso eu estou aqui e eu sinto que eu devo estar. Tenho certeza
vejo esses sinais. Este é o meu débito congelado. Eu estou resgatando os desencaminhos que eu fiz no passado através de palavras com fala no amor. Esses ensinamentos que estamos passando hoje e passamos em todas as exposições que fazemos. É preferível isso do que ter que enfrentar um problema grave na fala, na garganta, talvez um câncer, talvez uma doença incurável. É melhor você conseguir resgatar pelo amor do que ter que resgatar pela dor. Por isso eu tenho convicção que eu tenho que estar aqui, embora as dificuldades sejam muito grandes. E a gente fica se achando, olha, é um palestrante, olha. Nós sabemos que estamos fazendo isso por obrigação de resgate. E nós temos que ter essa consciência de que aquilo que nós fazemos por amor, o bem que espalhamos, ainda é muito pouco para pagar os débitos congelados que nós temos no passado. Palavras de André Luiz. Débitos congelados. Última bem-aventurança para encerrar, bem rapidinho. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Capítulo 5, versículo 8, de Mateus. Só vê Deus quem tiver o coração puro, que nós ainda não temos nesse estágio evolutivo planetário que estamos vivendo. Porque não se vê Deus com os olhos do corpo físico, com os olhos da carne. Se vê Deus com os olhos do coração. E aqui coroamos esse curso para encontrar o caminho para a libertação. Aqui. Quem quiser encontrar o caminho para a libertação, tem que aprender a ver com o coração, mas com o coração puro. E às vezes, nós recebemos algo de outra pessoa e nós olhamos com os olhos da carne, os olhos materiais, e criticamos. Nossa, mas ele poderia ter feito melhor. Foi isso que ele quis fazer para mim? Olha que coisa pequena. Se ele se esforçasse um pouquinho mais, poderia fazer algo melhor. Será que eu não mereço algo melhor? Você não está vendo com os olhos do coração. Você está vendo com os olhos do intelecto. E aí você não vai poder ver a Deus. Às vezes, você vê com o coração, mas mesmo assim enxerga defeitos naquilo que os outros fazem. Você está focalizando sombras. E aí ninguém é bom o suficiente para você. Para ver Deus, tem que ver com o coração. Porque Deus é amor infinito. Sabe a mãe? Uma mãe que ama o seu filho desde que nasceu, aquela coisinha recém-nascida, linda, aquele bebezinho, e vai crescendo, e vai crescendo. É um amor infinito da mãe para com o filho. E a avó, então, com o neto? Né, Anunciado? A avó ama muito mais o neto do que amou o filho, muitas vezes. Às vezes não, mas às vezes sim. Deus ama você muito mais do que isso, porque Deus é amor infinito, e nós nem entendemos o que é amor infinito ainda. Mas o amor máximo que nós podemos entender aqui é o amor de mãe para o seu recém-nascido, o amor de vó para o seu neto. E Deus ama muito, muito, muito mais do que isso. Então, nós estamos sendo dirigidos pelo amor supremo do Criador. É um amor infinito que nos dirige.
que nos impulsiona nesta vida que estamos atravessando. Por quê? Olha os presentes que Deus ofertou para as suas criaturas. Deus ofertou a imortalidade para os seus filhos. Ele ofertou a oportunidade de você se tornar um espírito puro, com o seu esforço, é claro. Mas você tem a oportunidade, se você quiser, de se tornar um espírito puro e conhecer a felicidade. Ele te concedeu a oportunidade de chegar à luz e se unir ao pensamento do Criador, como Cristo já se uniu hoje. Ele compartilha o pensamento do Criador. E você tem a oportunidade de também chegar lá e compartilhar o pensamento do Criador. E ser feliz realmente, porque encontrou o caminho para a libertação. Para isso, temos que enfrentar experiências, provas, expiações, mas temos que ter paciência, porque nada se resolve da noite para o dia. Tem gente que pensa, só para encerrar, tem gente que pensa que Deus é uma máquina, que você tem um problema, aí você se reporta a Deus, relata o seu problema para Deus e Ele vai resolver. Problemas de ordem material, porque de ordem espiritual ainda nós não temos. Nós não conseguimos atingir a etapa de acharmos que a nossa vivência espiritual seja mais importante que a nossa vivência material. Então, os problemas que nós levamos a Deus são problemas de ordem material. A gente acha lá que Deus está lá, né, para resolver os nossos problemas. Então a gente diz: Senhor, eu tenho um problema financeiro, não consegui pagar a conta de luz esse mês, perdi meu emprego, o senhor me ajuda a reconquistar o emprego? Pode até parecer justo, mas essa não é a função de Deus. Lá não tem assim: para você enfrentar uma prova, diz que 1. Para você enfrentar uma expiação, diz que 2. Para você corrigir uma decisão errada, diz que 3. Não é assim que Deus se relaciona com as suas criaturas. Deus não é uma inteligência artificial. Deus é uma inteligência suprema. E quer o nosso aprimoramento espiritual. E não que nós tenhamos conforto material. Não é isso que Deus quer para nós. Quer nosso aprimoramento espiritual. E que nós compartilhemos com o pensamento do Criador. Agora, última palavra para encerrar. Eu vou terminar com o benfeitor Emmanuel. No livro Ceifa de Luz, capítulo 17. O título do capítulo 17, Em torno da humanidade. Diz Emmanuel: nós estamos inelutavelmente ligados a Deus. Ele pode mudar tudo na sua vida, ainda hoje. O caminho para a libertação é o que Deus espera de nós. É o que Jesus espera de nós. Tenhamos isso como meta principal. E aí encontraremos realmente o caminho para a libertação e estaremos prontos, maduros, para permanecermos aqui quando o planeta se regenerar. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.